a sua intervenção. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à CAP a gentileza do convite que nos dirigiram. É com muito gosto que a Autoridade de Gestão está aqui para poder participar nesta iniciativa, que tentaremos que seja sintética e muito dirigida para aquilo que são as novidades que recentemente foram introduzidas. Como o Sr. Engenheiro Luís Mira já referiu, esta intervenção tem fundamentalmente 5 temas, 5 tópicos e, portanto, eu avançarei de imediato para não perdermos tempo para o primeiro tópico, que tem a ver com as alterações recentemente introduzidas ao ATG 9/2018, na sua versão assinada em 4 de maio e que introduziram relativamente aos pedidos de alteração algumas novidades que consideramos importante partilhar. Eu não sei se podemos apresentar, passarmos a apresentar uma simples apresentação que preparamos, que vai apoiar de certa forma aqui a exposição. Portanto, no primeiro slide que vos trazemos, que é apenas um slide muito sintético e não tem nada de novo, que tem a ver com apenas as premissas e, portanto, é apenas uma recordatória de alguns aspectos que entendemos sublinhar. Logo, uma primeira ideia é que os pedidos de alteração são obviamente excepcionais e fundamentados, porque as condições normais é que os projetos sejam executados nos termos e nas condições em que foram aprovados. Para além deste aspecto da fundamentação, há ainda outros critérios que têm que ser devidamente aferidos, em que os pedidos de alteração não podem, obviamente, afetar substancialmente os objetivos do projeto, não pode resultar num valor de apoio nem numa taxa superior ao aprovado, não podem também ter uma pontuação inferior a 10 e esta é uma novidade para os novos PALTs apresentados a partir de 1 de junho, a valia global da operação, portanto a VGO também não pode em regra ser inferior à última pontuação do último projeto aprovado no respectivo anúncio e portanto está aí sublinhado porque é uma ligeira alteração. Mais à frente também vão conseguir entender o melhor enquadramento desta alteração, é porque passámos a admitir algumas situações que não eram admissíveis em sede de PALT, designadamente a mera desistência de investimentos, como mais à frente falarei. Também não podem incidir sobre investimentos de candidaturas relativamente às quais já foram submetidos pedidos de pagamento e esses montantes já foram liquidados. Não estou a falar da totalidade do investimento aprovado, estou a falar da parte que já foi paga. Mais à frente também explicitarei melhor este aspecto. Também não podem promover regularizações de situações desconformes já verificadas em sede de controle in loco. Isto não é uma novidade, mas nós consideramos que este é um aspecto sempre importante de sublinhar. Também não podem modificar a prioridade da operação e, obviamente, que a candidatura que resulte do PALT e o seu investimento tem obrigatoriamente que manter a sua coerência técnica e racionalidade económica. Quais é que são então as alterações? As alterações são 5. A primeira alteração é a possibilidade de apresentação de um terceiro PALT físico-financeiro fora do prazo de execução da operação, ou seja, se o prazo de execução da operação já se encontra ultrapassado. No caso do agricultor já se encontrar fora do prazo de execução e não ter ainda apresentado qualquer PALT de datas, ficará obviamente circunscrita a apresentação de um único e último PALT para efeitos sempre este terceiro de encerramento da operação, apresentação do último pedido de pagamento. Aqui na segunda novidade, trazemos-vos a possibilidade de serem apresentados PALTs que visem desistências parciais. Como seguramente estão conscientes, meros PALTs que visavam desistências de investimentos não eram aceitos. Portanto, o encerramento e a aceitação e a avaliação das consequências de meras desistências de investimentos
eram remetidas para a apresentação do último pedido de pagamento, para o fecho do projeto e para a avaliação em sede de quadro sancionatório, designadamente na portaria 230, o anexo 4, reduções e exclusões, que determinava logo na primeira linha de que qualquer operação que não tivesse sido executada nos termos e nas condições aprovadas tinha a aplicação de uma sanção que variava entre os 2% e os 100%. E, portanto, meras desistências de investimentos eram remetidas para esse fórum. Neste momento, nós passámos a aceitar, a partir do dia 1 de junho, a comunicação de meras desistências de investimento, desde que, obviamente, garantidas aquelas premissas que referi no slide anterior, e aqui sim, para este aspecto, vai ser fundamental a comparação com o último projeto aprovado no respectivo anúncio. Portanto, se o promotor está a tentar submeter a desistência do investimento que pontuou e a sua não execução conduzirá o projeto a uma redução da VGO e essa VGO fica abaixo do último projeto aprovado, obviamente que um palco dessa natureza terá uma decisão desfavorável. Perguntar-me-iam, que eu acho que é a dúvida legítima neste momento, então o que é que acontece numa circunstância dessas se um palco tiver uma decisão desfavorável? A consequência será a que já era a avaliação da situação em sede de apresentação do último pedido de pagamento, encerramento da operação, mediante apresentação e avaliação da eventual aplicação do quadro sancionatório que está legalmente estabelecido. Aí no ponto 3 e no ponto 4 temos duas novidades similares, aplicáveis a pautos submetidos a partir do dia 1 de junho e que eram efetivamente situações que nós não permitíamos e passámos a permitir, que são, de uma forma muito simples, alterações de localização, de realização de investimento, quando já houve um pagamento associado e liquidado ao local anterior. Um exemplo muito simples, o promotor previa instalar uma determinada cultura numa determinada parcela, num determinado local, já recebeu a despedrega, quando da execução das operações de despedrega, de limpeza, de início de preparação do terreno, percebe que aquele não é o local adequado e ajustado à execução do investimento. Tem um outro local mais adequado com área disponível, vai instalar a cultura nesse outro local. Se o promotor até 1 de junho já tivesse recebido a preparação do terreno, nós não permitíamos a aceitação de pautos desta natureza. Passámos a permitir. O promotor tem que ter, obviamente, saldo, não pode ter recebido tudo e ainda tem o saldo da plantação, das plantas, dos camalhões, todas as outras operações culturais associadas à instalação daquela cultura. Nós admitimos então que para o diferencial, para o remanescente, seja criado um novo local onde essa cultura vai ser instalada. A situação 4 é uma situação similar à anterior e tem a ver com modificações de espécies. Também uma situação recorrente que nós não admitíamos porque não conseguíamos fazer o envio de dados para o IFAP, em que os agricultores já tinham recebido a preparação do terreno por hipótese associada a mirtilo e a quando da execução da plantação o promotor toma a decisão de, em vez de instalar mirtilo, instalar framboesa. Passámos também a permitir submissões de pautos nestas condições, ficará associada à nova espécie o remanescente da dotação não paga, como é óbvio, a dotação já liquidada, já paga, fica trancada e o promotor apenas poderá fazer, associada à nova espécie, a transferência do saldo disponível, que é de uma forma muito sintética o que está aí nessas letras a branco, que eu me vou abster de ler. Quinta alteração, quinta e última alteração. Nós passamos a verificar em sede de avaliação de pautas a avaliação das condicionantes, designadamente e exclusivamente as relacionadas com autorizações que têm que ser emitidas por entidades da administração pública. O que é que nós passámos a fazer em sede de análise de pautas? Passámos a olhar para a operação e a verificar quais é que são as condicionantes que aquela operação ainda tem por cumprir.
No caso de haver alguma condicionante relacionada com RAN, REN, APA, arranque de oliveiras, REAP, licenças a emitir por municípios, designadamente licenças de construção, nós vamos verificar se os promotores já foram ao separador pareceres anexar a demonstração de que já fizeram estes pedidos junto das respectivas entidades da administração pública. Se essa informação já estiver carregada, nós reunimos condições para avançar com a análise do PALT. Se este tipo de informação ainda não estiver carregada e não estiver disponível já do nosso lado, nós faremos uma notificação aos agricultores para, no prazo de 5 dias úteis, prorrogável por mais 5, se requerido, nos fazerem esta demonstração. Se fizerem essa demonstração, avançaremos com a análise do PALT. Se não nos derem resposta ou existir alguma destas condicionantes em que não nos conseguem fazer a demonstração que já fizeram o pedido junto da respectiva entidade da administração pública, o nosso parecer será desfavorável. Recordo que os PALTs desfavoráveis não são contabilizados para o número de PALTs a submeter. Portanto, não há aqui nenhum prejuízo direto para o agricultor pelo facto de ter tido um PALT desfavorável por esta questão. Sublinho aqui também, como já referi, uma das novidades é a apresentação de um PALT fora de prazo. Portanto, ainda que a operação esteja fora de prazo e se o agricultor tiver, por esta razão, não submissão ainda junto da entidade da administração pública, o pedido para a satisfação da condicionante, pode ainda vir apresentar um novo PALT e até pode ainda ter a possibilidade de prorrogar o prazo de execução por via do PALT de datas que é possível apresentar fora de prazo. Qual é que é o único contexto para o agricultor nestas circunstâncias? É que recordo que, quer para PALTs de datas apresentados fora do prazo de execução, quer para PALT físico-financeiro apresentado fora do prazo de execução, o agricultor fica obrigado e amarrado à apresentação de um único e último pedido de pagamento. Portanto, essa é a única consequência que posso pautar como negativa. Relativamente a esta questão das condicionantes, quais é que são as exceções? São exceções tudo o que sejam matérias de licenciamento, que o agricultor só possa requerer à administração em sede de investimento já executado. Designadamente, 2 exemplos, situação do REAP fim de projeto, por exemplo, aumento de efetivo e só pode requerer junto da administração quando já tem reunidas as condições para promover esse aumento de efetivo porque já aumentou o pavilhão que era o que trazia ao nosso projeto de investimento. E outro exemplo pode ser a licença de utilização que, como sabem, só pode ser requerida depois da construção finalizada. Seguidamente, e eu julgo que esta imagem já vos é familiar, é de certa forma uma súmula de todos os tipos de PALTs que podem ser apresentados e a sua cronologia. A única novidade desta imagem é essa quadrícula que está aí a branco. Intencionalmente não introduzimos mais cor porque a imagem já tem muita cor, portanto aí o que destacamos é mesmo a quadrícula branca, que tem de certa forma identificado o PALT excepcional físico-financeiro que pode ser apresentado fora de prazo e que é para efeitos de encerramento da operação, apresentação de último pedido de pagamento. Portanto, de uma forma sintética, eu acho que estas são as novidades e eram um pouco estas novidades que pretendíamos partilhar convosco. Estou inteiramente disponível para as questões que sobre este ponto nos queiram apresentar. Muito obrigado. Vamos então ver aqui as questões. Se há questões, quem tem câmara pode pôr o dedo no ar, se não tem que pedir a palavra para nós verificarmos. Parece que não há aqui questões à vista.
Ótimo. Penso que não há questões, não vejo nenhum pedido de palavra. Sandra, podemos continuar com o segundo. Então vamos ponto? continuar. Vamos continuar. O segundo tema que nos pediram que aqui vos trouxéssemos tem a ver com cumprimento de condicionantes e com as recentes notificações que foram expedidas entre o dia 11 e o dia 12 de maio. Cá vou dar aqui só um compasso de espera para a apresentação. De qualquer modo, eu posso prosseguir. Essa, logo a seguir. Próximo. Aqui com um problema técnico. Bom, mas eu posso ir avançando. Foram então expedidas 5.339 notificações. Estamos a falar do universo de projetos que foi notificado para nos fazer a demonstração, o carregamento no separador pareceres de que já tinham requerido junto da administração pública os pedidos de emissão da respectiva documentação que permite a satisfação da condicionante. Quem fez a identificação deste universo foi o IFAP. O que foi, em termos de universo, o que foi selecionado foi o universo de projetos que já estão em execução financeira, ou seja, que já apresentaram pelo menos um pedido de pagamento, que não se encontram financeiramente concluídos, isto é, que até já podiam ter apresentado o último pedido de pagamento, mas esse último pedido de pagamento ainda não foi liquidado e que em sede de apresentação de pedidos de pagamento já analisados, existiam condicionantes ainda não satisfeitas. Portanto, como já referi, foi notificado um universo de 5.339 beneficiários, operações. Se o mesmo beneficiário tem mais do que uma operação nestas condições, recebeu tantas notificações quantas as operações que têm condicionantes por cumprir. Estão em causa 5.339 operações, mas 9.701 condicionantes por satisfazer. Recordo que as operações podem ter mais do que uma condicionante. Portanto, é aqui o caso. E conforme podem verificar aí no último quadro a azul, as condicionantes que foram notificadas são condicionantes cuja satisfação é da responsabilidade da DRAP, das CCDRs, da APA, do ICNF ou dos municípios. Portanto, sempre entidades da administração pública. Não são todas as condicionantes, são condicionantes a satisfazer por estas entidades. Esta foi uma dúvida que nos foi recorrentemente colocada após a expedição da notificação, daí eu estar a sublinhar este aspecto. Quais é que são, portanto, os objetivos visados por esta notificação? O que tentámos foi ter aqui uma postura proativa, no sentido de tentarmos acelerar a execução financeira dos projetos para que os promotores não sejam surpreendidos com a chegada à apresentação, aumento da apresentação do último pedido de pagamento e sentirem aquele frio na barriga de que afinal eu ainda tenho condicionantes por cumprir e ainda tenho que fazer esta interlocução com todas estas entidades da administração pública. Portanto, uma primeira mensagem, o objetivo é um objetivo preventivo e no sentido de se acelerar a execução financeira. Segundo objetivo e uma mensagem muito importante aqui a passar, para a autoridade de gestão, porque é que esta informação é importante? É importante porque nós disponibilizámonos a promover uma articulação direta e estamos a fazê-lo com as entidades da administração pública que já referenciei. Nós estamos a enviar semanalmente com a informação que os agricultores nos fizeram chegar, com aquilo que carregaram no separador pareceres, estamos a fazer uma identificação de todos os requerimentos submetidos e não satisfeitos e estamos a interagir diretamente com as entidades da administração pública no sentido de lhes darmos a identificação
desses mesmos requerimentos com informação fidedigna para que estas entidades possam promover diligências no sentido de darem prioridade à satisfação destes pedidos. Posso partilhar aqui convosco o que é que são os últimos indicadores que temos das duas entidades com que há mais tempo estamos a promover esta articulação, que são a APA e o ICNF. Relativamente à última informação de ponto de situação que a APA disponibilizou à Autoridade de Gestão em 27 de maio de 2020, portanto uma informação recente, é a última que temos, nós tínhamos disponibilizado à APA 2075 requerimentos pendentes. Destes 2075 requerimentos, 79% estão respondidos, que corresponde a 1629. Destes 1629, apenas 98 requerimentos foram indeferidos, o que dá uma taxa de indeferimento de apenas 6%. Dos 2075, portanto já referi que 1629 foram respondidos, 371, 18% estão pendentes do lado do promotor, ou por pagamento de taxas, ou por pedidos de esclarecimento que ainda não foram satisfeitos. E apenas 4%, 75 requerimentos estavam em análise na APA. Esta avaliação só foi possível porque os senhores agricultores nos fizeram chegar esta informação. Senão não era possível. Nós tentámos, também posso partilhar convosco, que antes de requerermos esta informação aos agricultores e de estarmos a aborrecer as pessoas com o pedido desta informação, tentámos fazer uma articulação com a APA, identificando apenas o número dos projetos e não conseguimos ter qualquer resultado fidedigno e palpável que nos conseguisse ter informações desta natureza. Portanto, nós consideramos que de facto este é um trabalho que ajuda quer os agricultores, quer as próprias entidades em que os pedidos chegam indiscriminadamente, sem haver qualquer identificação junto das entidades de que estão associadas a projetos financiados e, portanto, as entidades, mesmo que queiram, não conseguem fazer essa diferenciação. Também pautamos como positiva a interlocução que já estamos a fazer com o ICNF, em que identificamos 830 requerimentos. Destes 830 requerimentos, 53% já foram respondidos, 440. Destes 440, apenas 36 são desfavoráveis, ou seja, 8% de desfavoráveis. 18%, 151, não foram recepcionados no ICNF, ou seja, pese embora os agricultores nos tenham vindo registar informação no nosso separador de pareceres de que se tratam de requerimentos submetidos ao ICNF, o que é um facto é que eles não chegaram ao ICNF, e 29%, apenas 239 requerimentos estão em análise no ICNF. Portanto, mais uma vez, sublinho que só é possível termos esta informação porque temos dados fidedignos que nos permitem fazer este cruzamento com as respectivas entidades. Ainda não tenho para vos transmitir informação, quer das CCDRs, quer dos municípios, quer das direções regionais de agricultura, pese embora nós já estejamos a enviar essa informação. Porquê é que temos informação da APA e do ICNF? Porque antes da notificação de 11 de maio nós já tínhamos iniciado este trabalho. Aliás, recordam seguramente que relativamente à APA também foram notificados para nos disponibilizarem esta informação e, portanto, a APA e o ICNF já estão um bocadinho à frente das outras entidades, mas a nossa expectativa é que para as outras entidades, no curto prazo de tempo, também consigamos ter indicadores para que possamos fazer avaliação da natureza da que apresentei. O que é que sobre este assunto ainda gostava de sublinhar? É que a ausência de resposta no prazo que foi fixado na notificação 31 de maio de 2020
não terá qualquer consequência lesiva ou prejudicial para os agricultores. O porquê da data de 31 de maio, porque é que esta data foi fixada? Esta data foi fixada porque considerou-se que, em termos de avaliação da execução do programa e das performances de execução do programa, a satisfação das condicionantes poderia ser matéria que estava a atrasar a execução do programa e, portanto, era muito importante para nós termos elementos que nos pudessem fazer essa apreciação. Posso também dizer-vos de que a informação que foi carregada no separador pareceres, 75% da informação carregada corresponde a agricultores que já têm o próprio documento que permite a satisfação da condicionante. E, portanto, este é também um dado interessante. Outro aspecto que gostaríamos de sublinhar e que julgo que gerou alguma confusão na sequência da notificação que enviámos é que não ocorreu por parte da administração a vontade ou a tentação de antecipar qualquer fase de cumprimento das condicionantes. O que se tentou foi, como já referi, foi introduzir aqui uma ajuda e um melhor conhecimento da satisfação das condicionantes. Portanto, a fase do cumprimento da condicionante, se estava fixada ao pagamento ou ao último pedido de pagamento, manteve-se, não houve qualquer antecipação. Também já vos referi que apenas foram notificadas as operações ativas e em que já foi apresentado pelo menos um pedido de pagamento, ou seja, candidaturas que já se encontram em execução. Adicionalmente, mas sem caráter obrigatório, os beneficiários que já tenham na sua posse os documentos finais de licenciamento, autorização, parecer e que ainda não os tenham incluído em nenhum pedido de pagamento, também os podem submeter, mas o pedido foi claramente dirigido para requerimentos e não para quem já tinha o documento da satisfação da condicionante. Os beneficiários que já tenham os documentos finais na sua posse e que já os tenham apresentado em pedidos de pagamento não precisam de realizar o seu registro no separador pareceres, como também já referi. O que é que temos em termos de dados de requerimentos carregados, de respostas carregadas à data de ontem, ao final do dia? Estes elementos que vos trago são da data de ontem ao final do dia. Já tínhamos 7.738 requerimentos carregados, que correspondem a 3.156 projetos. Em termos de projetos, 59% dos projetos notificados já nos responderam e em termos de condicionantes, 80% em número de condicionantes já responderam. Portanto, eu acho que estes dados são bastante satisfatórios da iniciativa que foi tomada e acho que devem deixar quer os agricultores, quer a administração tranquila. Sublinho aqui só, ou partilho aqui só um dos nossos receios relativamente à avaliação que fazemos de todo este trabalho. Temos algum receio que os agricultores que ainda não fizeram os pedidos junto da administração não os tenham vindo responder. E, portanto, talvez aí a diferença entre os 5.300 projetos notificados e os 3.150 que nos responderam esteja aí o universo de agricultores que ainda não fizeram o seu pedido à administração. E aqui eu deixo o apelo, este é que será o universo que eu julgo que nós temos que investir, porque só com esta interlocução conjunta é que de facto vamos conseguir introduzir aqui maior celeridade na satisfação das condicionantes. Para já, neste ponto, era tudo o que vos trazíamos para partilhar. Ok, fim do segundo ponto. Vamos ver se há questões para que alguém tenha para colocar. Eu não consigo ver. A Char colocou a seguinte questão: qualquer troca de equipamento, ainda que não tenha alteração de investimento e que tenha o mesmo objetivo, necessita de PALT?
Bom, relativamente a esta questão, se estamos a falar do mesmo tipo de equipamento, com a mesma tipologia, com a mesma função para que foi aprovado, estamos apenas a falar, a situação mais comum é que não adquiriu o modelo que perspectivava adquirir a quando da formalização da candidatura, estamos claramente perante uma adaptação técnica que pode ser submetida em sede de pedido de pagamento, ou seja, não carece da submissão de pauta. Se estamos perante um equipamento completamente diferente do aprovado, com uma função e uma focação distinta, carece da submissão de um pauta. Eu julgo que a questão era esta. Caso eu não tenha respondido à questão, chamem-me a atenção, mas do que me apercebi, a questão era esta. Sim, está respondido. Muito obrigada. Outra questão que está aqui, um pauta submetido em abril de 2020 é avaliado pelo OTG em vigor à data ou pelo OTG revisto em 4 de maio de 2020? Alterações que tenham a ver com meras desistências de investimentos, alterações do local de realização do investimento com algum pedido de pagamento já submetido, imputado ao local anterior, ou modificações de espécie em que já ocorreu um pagamento associado à espécie que estava aprovada na candidatura, só são aplicáveis as regras da OTG, versão assinada em 4 de maio, para pautas submetidos a partir do dia 1 de junho de 2020, ou seja, submetidos a partir de ontem. No caso de terem um pauta desfavorável, porque foi submetido, como o colega ali referiu, em abril de 2020, porque se aplicavam as regras da OTG antiga, estão disponíveis a partir do dia 1 de junho para poderem submeter um novo pauta que será analisado com as novas regras, sem drama absolutamente nenhum. Eu já desmistifiquei esse drama. Os pautas desfavoráveis não são contabilizáveis para efeitos de número máximo de pautas a submeter. Portanto, sem dramas. Aqui também posso, de certa forma, eu tenho aqui, senhora gestora, tenho aqui a engenheira Gabriela comigo e não me vou seguramente atirar para fora de pé dizendo isto, porque isto é uma prática que a autoridade de gestão tem vindo a seguir com muito bom senso. Situações excepcionais, anormais, que em termos de submissão do PALT não conseguem submeter, mas há um motivo devidamente fundamentado, escrevam-nos, exponham-nos as situações que nós avaliamos essas situações caso a caso. Tudo aquilo que vos trouxemos aqui são a regra geral, é o que está no normativo. Situações pontuais diferentes das normas gerais têm que ser devidamente apreciadas. Já fazíamos isso e esse nosso bom senso, que eu julgo que é reconhecido, não se modificou, pura e simplesmente porque colocámos uma nova versão da OTG na rua que até é mais favorável. Nova pergunta da Achar. A possibilidade de alteração de local também se aplica aos projetos florestais? Bom, relativamente a projetos florestais, eu não sou responsável pela área das florestas, como julgo que sabem. De qualquer modo, o que é que posso afirmar relativamente a florestas? Ainda não estão disponíveis os pautas físico-financeiros para as medidas florestais. Não obstante, façam essas situações por via de exposição dirigida à senhora gestora, que avaliamos essas situações e muitas das situações, se justificar que são aplicáveis, podem ser tratadas por via da revogação da decisão. Não é a forma mais célere de fazer, não é a forma com que gostamos de trabalhar, mas é a forma possível e não havendo a forma normal, não vamos deixar, obviamente, um agricultor sem resposta. Ok, penso que não há mais questões. Foram respondidas as questões. Vamos então ao ponto seguinte. Ponto seguinte, que é licença de recursos hídricos condicionantes ao termo da dissertação. Relativamente a este ponto,
que solicitaram que colocássemos na agenda. Não é propriamente uma novidade agora muito recente, mas é de facto uma novidade que introduzimos em fevereiro de 2020 e que tem a ver com condicionantes APA. Nós tínhamos um conjunto bastante variado de condicionantes APA, tínhamos 6 condicionantes APA, aqui também introduzimos algumas medidas de simplificação e reduzimos essas 6 condicionantes APA, que muitas delas até eram redundantes, a 2. Condicionante 43, título de utilização de recursos hídricos, e condicionante 187, parecer da APA, que tem aplicação completamente distinta em função da tipologia de investimentos presentes na candidatura. A modificação da fase de aplicação da condicionante 43, título de utilização de recursos hídricos, que é aplicável quando está em causa investimentos em sistemas de rega ou bombagem, utilizando captações já existentes, ou investimentos em pesquisa e captação de água. As situações mais recorrentes aqui são os furos, são os poços. Este tipo de condicionante, cuja satisfação estava imposta à fase do pagamento, retrocedeu para a fase da emissão do termo de aceitação. Esta foi uma decisão que foi tomada em sede da Comissão de Acompanhamento da SECA, onde a CAP também tem assento, e tem a ver com o que têm sido os últimos anos, com alguma acuidade nas questões de escassez de água, e sendo, portanto, a matéria da SECA uma matéria que é muito cara, quer ao Ministério da Agricultura, quer particularmente ao Ministério do Ambiente. E, portanto, foi preciso fazer aqui um compromisso, também um compromisso de articulação, e uma questão de princípio com o Ministério do Ambiente, e, portanto, o que a Agricultura consensualizou com o Ministério do Ambiente é que sempre que estejam em causa investimentos desta natureza, que eu já referi, a condicionante passou a ser obrigatória satisfazer a emissão do termo de aceitação. Quando estão em causa infraestruturas ou construções que também carecem de parecer da APA, aí a condicionante imposta é a condicionante 187 e essa manteve-se a sua aplicação ao pagamento. Portanto, não houve nenhum retrocesso desta condicionante. Aqui 2 aspectos que sobre isto também gostávamos de assinalar. É que quando é emitido o título de utilização de recursos hídricos, é importante apreciar o documento que foi emitido e garantir que os hectares à área que estão inscritos no respectivo título permitem dar resposta àquilo que são os objetivos inscritos no projeto. Uma nota também relativamente à água que tem origem em regadios coletivos públicos. Em algumas operações apercebemos que estavam a impor a condicionante 43, mas relativamente a este tipo de utilização de água não há lugar à aplicação desta condicionante, o que tem obrigatoriamente que estar no projeto e ser apresentado é a declaração habilitante emitida pela respectiva entidade. Tudo o que apresentamos até agora tem a ver com candidaturas, portanto, decisões de operações. Em sede de pedidos de alteração, se nos vêm inscrever um furo que não estava preconizado na candidatura, por exemplo, como nós já não conseguimos colocar a condicionante à emissão do termo de aceitação, porque a operação já está contratada, o termo de aceitação já foi assinado, nós só vamos aprovar a inclusão desse novo investimento se nos for em sede de pedido de alteração apresentado o título de utilização de recursos hídricos. Não temos outra forma de o fazer. Se for uma infraestrutura ou uma construção, aí sim podemos aceitar, desde que reúna todas as condições preconizadas na OTG 9 e a condicionante será imposta para satisfação em fase de
aplicação ao pagamento. Portanto, sobre isto também não temos mais novidades para partilhar. Obrigado. Vamos ver então se há questões sobre este terceiro ponto. Questão. São a todos. São acidentes tecnológicos. Vamos lá ver então essa pergunta. Pedro, leia lá, tem que carregar. Perguntamos se existe abertura para, se ao termo de aceitação for apresentada a autorização de utilização dos recursos hídricos, pesquisa e captação de água subterrânea, esse documento permite cumprir a condicionante antes da assinatura do termo de aceitação? Não. Obrigando, obviamente, a verificação em face de pagamento respectivo. Não. A resposta é não. A operação só avança para a emissão de termo se nos for apresentado o título de utilização de recursos hídricos definitivo. O que é que obriga? É que o agricultor vai ter necessariamente que executar o furo, se for, por exemplo, um furo, apresentar junto da APA o relatório que é obrigatório, que é elaborado pela empresa que executou o furo, e só após a emissão do título definitivo é que a operação avança para contratação. Ok, resposta dada. Temos outra pergunta. Penso que seja na relação anterior, a Advid voltou a colocar uma questão. Pauta submetida em abril, em que casos é avaliado pela nova versão da OTG? Peço desculpa, mas não consegui compreender tudo o que referiu. A nova OTG, assinada em 4 de maio de 2020, produz efeitos apenas para pautas apresentados a partir de 1 de junho de 2020. À exceção de duas novidades que falei: apresentação de terceiro paute físico-financeiro, e que produziu efeitos à data da assinatura da própria OTG, ou seja, a partir de 4 de maio, e a validação das condicionantes, que também passou a ser feita na data da assinatura da nova OTG, 4 de maio. Portanto, as novidades introduzidas: meras desistências de investimento, alterações de local quando já existiram pagamentos efetuados relativamente ao local anterior, e alterações de espécie quando já existiram pagamentos associados à espécie anterior, apenas são avaliadas com as regras introduzidas pela nova OTG para pautes apresentados a partir do dia 1 de junho. Espero que agora tenha ficado claro. Obrigado. O Mário Antunes penso que tinha pedido para falar. Mário, liga ao microfone e coloca a questão, se faz favor. Não ligou. Não tem o microfone ligado? Ligue você, Pedro. Não, agora estão os dois a ligar. São... Agora sim, Mário. Agora já está. Olá, boa tarde a todos. São duas ou três perguntas um bocadinho desfasadas deste último. Mas são rápidas. Uma tem a ver com alterações às construções, quando dentro das construções vamos instalar equipamentos, quando temos que fazer alguma alteração ao nível dos metros lineares da construção, que dão origem a alterações a quantidade de ferro ou a um sem fim nos equipamentos, se isso é entendido como uma alteração ou como uma adaptação técnica. Não sei se fui claro. A outra questão tem a ver com os pareceres RAN e REN para instalação de sistemas de rega. Passado muito tempo conseguimos, junto da Reserva Ecológica, uma isenção para um conjunto de casos de sistemas de rega que não alteram a morfologia do solo, e, portanto, basta apresentar o tipo de investimento e a localização para que haja isenção por parte da REN. Por que não o adaptar também este tipo de isenção à Reserva Agrícola Nacional? E uma terceira pergunta tem a ver com o licenciamento dos furos, aquele trabalho árduo e difícil que fizemos há 6 ou 7 anos, utilizando os requerimentos de regularização dos furos, se podem ou não podem ser usados como
comprovativo do licenciamento dos furos. Muito obrigado e peço desculpa pelo desfazamento relativamente ao ponto da reunião. Ok, eu primeiro vou tentar ajudar aqui a resposta. É assim, se for uma adaptação, é uma adaptação. Uma alteração é uma alteração. Se o sem fim passar de 1 metro para 2, não é uma adaptação. Uma adaptação é uma adaptação. Eu acho que isto tem a ver com o bom senso da obra e não é a engenheira Sandra Vicente que vai responder, porque tenho que lhe explicar objetivamente. Se é uma adaptação, é uma coisa. Se é uma alteração, é outra. Mas pronto, acho eu. Sandra, tem que... Boa tarde a todos, não tive ainda a oportunidade de os cumprimentar, mas de qualquer maneira, naquilo que se refere à questão da RAN e da REN, enfim, permitia-me ser eu a responder. A questão da REN, nós não conseguimos nada. A questão da REN, o que existe, foi que houve uma alteração do regime da REN, uma portaria que saiu em agosto do ano passado, e que efetivamente tem uma série de exceções que, para determinada tipologia de investimento, fica automaticamente apenas a comunicação. Portanto, não conseguiu nada. A própria portaria teve uma alteração. Ora, o regime da RAN não teve uma alteração. E, portanto, não tem tido uma alteração, não foi possível fazer esta adaptação que, em boa hora, foi feita na RAN. Isto porquê? Porque o regime da RAN foi alterado e o regime da RAN o não foi. A verdade é que todos nós reconhecemos que o regime da RAN carecerá também de algumas adaptações. E neste sentido, aliás eu já o disse, ainda no anterior governo, foram encetadas diligências para que determinado tipo de investimentos que se façam, nomeadamente aquelas que referiu, de abertura de valas de rega, não faria muito sentido, não faz muito sentido do ponto de vista agronómico e técnico que haja necessidade de pareceres. O que posso dizer é que essa alteração dessa portaria não foi feita no anterior governo, está de novo em circulação, porque não foi possível ter pronto a tempo uma alteração da REN mais profunda. E, portanto, nesta altura, aquilo que está a circular é uma alteração muito pontual da RAN, desculpem, em que aquilo que se efetivamente está a pedir são coisas que correspondem, de certo modo, também àquilo que foi a simplificação que existiu na REN. Portanto, espero que muito em breve esse problema esteja também ultrapassado. Outra questão do licenciamento dos furos, eu peço imensa desculpa, mas eu não sei ao que é que está a referir, não conheço o que é que foi feito há 6 anos atrás, efetivamente, e portanto não sei responder. O que estou a dizer é o seguinte, e isto tem que ser muito claro, não houve aqui o contexto em que estes licenciamentos dos furos foram pedidos já à fase antes da contratação. Foi um contexto que decorreu da situação de seca, como a engenheira Sandra já explicou, mas é algo que não poderia e tem que se ter muita atenção, porque nesta altura há já 2 situações que uma resolvemos, outra não sei se resolverão, em sede de controle e da auditoria do Tribunal de Contas Europeu. Quero isto dizer que investimentos que foram feitos com base um modelo numa barragem, outro num furo, em que não existia, as pessoas fizeram, não meteram o requerimento, não tinham licença, abriram o furo, fizeram a dita da barragem, instalaram a plantação, o sistema de rega, tudo. E nesta altura, não tendo licença, quando é feita a auditoria, não cai o furo, cai o projeto todo. Porque todo o projeto passa a ser não elegível, porque tem como base a utilização de uma fonte de água que não é legal. Portanto, é uma situação que, por um lado, teve por base, como disse a engenheira Sandra Vicente, e bem, aquilo que foi a preocupação que tivemos da seca. E, portanto, o não ir, de certo modo, criar expectativas de as pessoas começarem a fazer investimentos para furos que depois pudessem vir a não ter licenciamento, e porque tinha também por trás 2 situações que tivemos que regularizar, uma delas conseguimos regularizar em Bruxelas, mas outra ainda não a consegui regularizar, nem sei se regularizo,
e que, se por qualquer coisa não regularizo e passa a ser um erro sistémico, se se vão ver todos os projetos para trás, podem dar origem a uma situação altamente preocupante. Porque o que está em causa, volto a dizer, não é que aquele furo ou aquela barragem não sejam elegíveis, é que todo o investimento foi feito na base daquele recurso hídrico não é elegível. E, portanto, a situação não pode ser facilitada nesta fase. Nós sabemos que é uma situação que não é agradável para os agricultores, até porque tem que fazer o furo antes, ou enfim, a captação de água que for. Vamos pressupor que isto até é possível com a situação da regularização dos regimes hídricos, enfim, ser mais flexível do ponto de vista da APA e poder entrar apenas com a licença de fazer pesquisa, mas para já não havia margem para fazer de forma diferente. E, portanto, peço a vossa compreensão para isto. Boa tarde, falei aqui com a Alexandra Brito, que é responsável dos poços e dos furos, e o que ela me disse foi, o Mário colocou essa questão, não foi? Mário, o que a Alexandra disse foi que, como saberá melhor, não é de toda a minha área, eu por acaso também registrei uns na época, não transitaram para a base de dados do Ciliam, mas estão válidos, ou seja, as OAs apresentam, dão essa informação e anexam o título, o papel que nós temos e é inserido nessa base de dados como válido. Pronto, foi isto que a Alexandra respondeu agora. Ok, Ana, obrigado. Temos mais questões? Vamos então às questões. Mais uma da Advide. Ainda relativamente aos títulos de utilização de recursos hídricos, as pessoas submeteram a candidatura com base na premissa dos títulos serem apresentados na fase de pagamento e orientar os investimentos com base nessa premissa. Construir um furo até à assinatura do termo é muito curto. Está previsto prolongarem os prazos disponíveis para a assinatura do termo de aceitação? Todos os pedidos que nos têm firmado de dilação do prazo do cumprimento da condicionante para efeitos de emissão de termo, porque ainda não dispõem de título de utilização de recursos hídricos, estão a ser aceitos. Portanto, essa parece-me que não é uma preocupação nem uma questão. A Flobay, um pedido de alteração de titularidade em que a resposta leva bastante tempo a vir e quando vêm os prazos a cumprir da execução são do primeiro titular, a prorrogação de 1 ano para o segundo titular é aceita? Eu agradeço esta questão porque parece-me que é uma questão pertinente e que há aqui alguma confusão relativamente à admissibilidade da prorrogação dos prazos de execução por 6 meses ou por 1 ano. Não está fixado na OTG em sítio nenhum se o prazo pode ser prorrogado por 3 meses, por 6 meses ou por 1 ano. A prorrogação do prazo, tal como um pauto físico-financeiro, carece sempre de uma fundamentação. Obviamente que se a fundamentação for no sentido de que a execução do investimento não pode ser efetuada no prazo de 2 meses, e se estivermos, por exemplo, a falar de uma plantação, que tradicionalmente fazemos plantações na época da primavera, não vamos obrigar nenhum agricultor a fazer uma plantação em agosto, até porque a viabilidade dessa plantação é completamente impossível de assegurar. Portanto, o que está na base da prorrogação de um prazo é sempre a sua fundamentação. No caso dos pautos de titularidade, é apenas um pauto de titularidade e o novo titular, no caso do pauto de titularidade ser deferido, está obrigado ao cumprimento do prazo que estava fixado ao anterior titular. Portanto, se o novo titular pretende a prorrogação do prazo, terá que o requerer e que o fundamentar. Obviamente que não pode apresentar como fundamentação a simples apresentação de um pauto de titularidade, porque, como eu referi logo no início da intervenção, por regra, as operações têm que ser executadas nos termos e nas condições aprovadas. Portanto, têm que ser executadas pelo promotor a quem a operação foi aprovada. Seguramente que no âmbito de uma operação de transferência de titularidade existirão outro tipo de argumentos e fundamentos que poderão justificar o pedido de prorrogação de prazo.
Por fim, uma pergunta que veio do IFAP. Se a licença de utilização definitiva de recursos hídricos emitida pela APA identificar uma área inferior à identificada na operação, qual deve ser o procedimento em sede de aprovação? O procedimento em sede de aprovação, nem percebo a questão quando me falam do procedimento em sede de aprovação. Perceberia se fosse em sede de um PALT, por exemplo. O que fazemos é questionar em pedido de esclarecimentos o agricultor, confrontando-o com a divergência da área. Já nos tem acontecido que o agricultor pede a retificação junto da APA e é emitido um novo título retificado, e também já temos tido situações em que pura e simplesmente o agricultor cancela aquele pedido de alteração e submete um novo apenas para a área constante do título de utilização de recursos hídricos. Em termos de aprovação da candidatura, como sabem, não é peça solicitada e obrigatória a apresentação do título para efeitos de análise e aprovação da candidatura. É, sim, para efeitos, neste momento, de emissão do termo de aceitação. O técnico, quando faz a avaliação do cumprimento da condicionante e lhe é apresentado o título, tem obrigatoriamente que olhar para o título e ver se a área e a dotação que é possível regar com aquele título satisfaz as condições de aprovação da operação. Se não satisfizer, obviamente não pode dar a condicionante como satisfeita. Essa questão só se coloca se for para uma área inferior. Ok, estão todas as questões respondidas. Senhora Sandra, vamos então para o ponto seguinte, prorrogação de prazos de execução, medidas Covid-19. No âmbito desta calamidade do Covid que nos bateu à porta a todos e nos mudou e muito as nossas condições de estar e até de trabalhar, aliás, este é um bom exemplo, estaríamos seguramente numa sala todos juntos e a falarmos olhos nos olhos, portanto é um bom exemplo do quanto o Covid mudou a vida de todos nós. A Senhora Ministra da Agricultura assinou uma portaria, a portaria 81/2020, em que permitiu a prorrogação dos prazos de execução das operações, quer de início, quer de fim, para todas as operações que estes prazos expiravam no período compreendido entre 1 de março e 15 de junho e apenas para as operações em que os períodos expiravam entre este intervalo que referi. As prorrogações do prazo de início foram efetuadas pela Autoridade de Gestão, todos os promotores foram notificados, as notificações estão disponíveis no separador notificações do próprio projeto e promovemos a prorrogação de prazo de início a 1.626 operações. Quanto à prorrogação do prazo de fim, foi prorrogado o prazo de fim a 1.466 operações. Esta prorrogação foi efetuada pelo IFAP, deu origem a uma notificação por SMS e deu origem à disponibilização de um novo termo de aceitação. Como sabem, a data de fim da operação é um elemento constante do termo de aceitação e daí a disponibilização de uma adenda ao termo de aceitação. Quanto à prorrogação da data de início, não é elemento constante do termo de aceitação, isto porque os investimentos são elegíveis desde que praticados a partir da data da apresentação da candidatura e, portanto, a data de início da operação, que é a data que o agricultor está vinculado para a apresentação do primeiro pedido de pagamento demonstrativo de que iniciou a execução financeira do projeto, não sendo uma data constante do termo de aceitação, não levou à disponibilização de termo de aceitação e, portanto, foi a Autoridade de Gestão que prorrogou estas datas, tendo notificado todos os agricultores que foram objeto desta prorrogação. Estas prorrogações, sendo prorrogações automáticas, não foram por via de um PALT, portanto, os agricultores que estão dentro deste universo não queimaram, não utilizaram indevidamente um PALT para o efeito. Todas as operações que estejam fora daquele prazo que referi, 1 de março a 15 de junho,
têm, obviamente, à disposição os pedidos de alteração para que possam apresentar e firmar os seus pedidos de prorrogação. Bem, eu penso que esta é uma matéria tão clara que não deve haver dúvidas, mas vamos ver se alguém tem alguma questão. Está ali uma mão no ar, penso eu, ali no canto esquerdo. Exatamente. Paula. Paula Videira. Paula. Olá, boa tarde a todos. Relativamente a esta questão, de facto, não surgiriam muitas dúvidas, mas eu tenho conhecimento de alguns sócios aqui da entidade que eu represento, em que não receberam uma prorrogação deste prazo e viram-se obrigados a entregar um último pedido de pagamento que estava dependente e não tinha sido ainda apresentado porque estava, no fundo, a aguardar o cumprimento de uma condicionante que vamos simplificar e especificar, que tem a ver com o reconhecimento das entidades como organizações de produtores. Este reconhecimento destas entidades está neste momento parado, é um processo que está parado, porque exige uma visita física às instalações e as direções regionais não estão a fazer estas visitas e isto está a inviabilizar, em algumas situações, aqui a submissão destes pedidos de pagamento, quer dizer, porque senão o agricultor fica, obviamente, em incumprimento, por falta de cumprir esta condicionante. E pronto, gostaria de deixar esta situação, perguntar o porquê de, nestes casos, não ter havido uma prorrogação do prazo para a apresentação do último pedido de pagamento, porque não houve. Inclusive, alguns receberam mensagem a dizer que já estavam em incumprimento e que teriam que apresentar obrigatoriamente o último pedido de pagamento. E era esta a questão que queria deixar. Eu agradeço a questão, de qualquer modo tenho que manifestar aqui o meu espanto, porque todos os dias respondo a N perguntas e e-mails e de facto até à data de hoje não me chegou nenhuma situação da natureza daquela que caracteriza. Não obstante, não coloco claramente em dúvida aquilo que afirmou, o que pedi era que nos fizesse chegar uma identificação desses casos para que possamos avaliar essas situações e verificar junto do IFAP o porquê desses prazos não terem sido prorrogados. Relativamente à outra questão que referencia, que julgo estar relacionada com o reconhecimento de OPs, como sabem, é um requisito que tem que ser verificável e cumprível à data da apresentação do último pedido de pagamento, portanto, estando as OPs em fase ainda de reconhecimento, o conselho que dou claramente é o agricultor não apresentar o último pedido de pagamento, fazer um pedido de prorrogação do prazo de execução ou por via da apresentação de um pauto de datas ou por via da prorrogação que é feita no e-digital, junto do IFAP, uma delegação de competências que a senhora gestora fez no IFAP, em que o IFAP pode prorrogar até um máximo de 6 meses da data fixada pela autoridade de gestão. Não é um pauto, como referi, é um pedido efetuado junto do e-digital. Se porventura o agricultor já não tem hipótese nem de pedir nenhum pauto, porque já utilizou todos os disponíveis e também já pediu a prorrogação junto do e-digital, numa situação dessa já não tenho nenhum bom conselho para dar, porque objetivamente uma operação nessas condições, se não apresentar o pedido de pagamento no prazo fixado, que são 90 dias após a data de termo da operação, será apanhado no âmbito da operação limpeza e será notificado nesse âmbito. Passa. E Gonçalves. Boa tarde, eu penso que não há grandes dúvidas, mas eu tenho que fazer uma pergunta porque há alguns casos especiais. Eu não percebo porque é que esta medida foi só aplicada para aqueles casos que os contratos terminavam neste período.
eu acho que todos os outros projetos, a maioria talvez, foram afetados também por estes 3 meses pelo período de Covid, e vou-lhe dizer casos concretos que são projetos que implicam muita mão de obra e muito material vindo de Espanha, nomeadamente para olivais, plantas, rega, etc., e que também deviam ter sido contemplados nestes 3 meses, porque também tiveram parados. Não estando, penso que fazendo um pedido de alteração do período de conclusão, que será facilmente aceite pela autoridade de gestão, certo? Confirmo o entendimento expresso, obviamente que se submeterem um paute de datas com essa fundamentação, tem toda a matéria para ser objeto de deferimento. Foi estabelecido aquele período de 1 de março a 15 de junho, por se entender que era o período que seria mais lesivo para operações que até poderiam já nem ter margem de apresentar mais prorrogação nenhuma. Portanto, tudo o que esteja fora dessa franja, como já referi, resolvem a situação com a submissão de um paute, e uma fundamentação assente nas contingências do Covid será claramente motivo suficiente para a prorrogação do prazo de execução. Já agora, eu deixava aqui também um conselho. Muitas vezes verifico que os agricultores pedem uma prorrogação do prazo de início e deixam o prazo de fim no mesmo momento em que estava fixado. E depois até pedem uma segunda prorrogação do prazo de início e deixam o prazo de fim exatamente no mesmo sítio. E depois, quando se apercebem, já só têm um paute, que é o terceiro e último, e que o obriga a apresentar um único e último pedido de pagamento, porque já não conseguem cumprir o prazo de fim e muitas vezes até o de início, e já ficam completamente amarrados, como referi, ao último pedido de pagamento. Portanto, assinalo este aspecto como importante. Quando pedem a prorrogação do prazo de início, aproveitem logo para prorrogar também o prazo de fim, ainda que não precisem naquele momento imediato da totalidade do prazo. Mas é uma medida preventiva, porque se quiserem executar o projeto antes, podem fazê-lo. O que não podem nunca é avançar com o projeto para além do prazo de fim fixado sem haver uma autorização expressa. Portanto, deixo aqui também este conselho. Muito obrigado. Eu não vejo também mais nenhum pedido de palavra para questões. Eu penso que o próximo ponto é de outros assuntos, ou diversos. Já houve. O que é que vos trazemos aqui para diversos, estando obviamente disponíveis para outras questões que nos queiram colocar? Achámos que era interessante partilhar aqui convosco as VGOs de decisão dos concursos, quer de investimentos nas explorações agrícolas setoriais, 15º a 21º, que estão... Eu posso continuar a falar, estão-me a ouvir, pronto. Que estamos neste momento a decidir, quer as decisões dos projetos dos jovens agricultores do 4º anúncio da 312 que distribuímos recentemente para análise integral. Isto porque consideramos que é de facto informação interessante. Eu julgo que nós tivemos aqui um problema técnico, mas eu, apesar dos colegas não conseguirem visualizar a apresentação, já conseguem, pronto. Portanto, tem aí do 15º anúncio, que é do setor da viticultura, nós estamos a decidir projetos com VGO igual ou superior a 15 e já conseguimos que a VGO de distribuição para análise integral esteja exatamente igual à VGO de decisão. Na cerealicultura, distribuímos para análise integral projetos com uma VGO igual ou superior a 11,5 e estamos a decidir com VGO igual ou superior a 11,75. Para o setor da fruticultura, distribuímos com uma VGO igual ou superior a 16,50 e estamos a decidir com VGO igual ou superior a 17. Olivicultura, 18º anúncio.
distribuímos com uma VGO igual ou superior a 16,5 e já estamos a decidir com VGO igual ou superior a 16,5. Horticultura, 19º, também estamos já a decidir com 13,5 VGO correspondente à distribuição para análise integral. Na pecuária extensiva distribuímos com VGO igual ou superior a 16,5 e estamos a decidir com VGO igual ou superior a 16,75. Na pecuária intensiva, 21º anúncio, distribuímos com VGO igual ou superior a 16,25 e estamos a decidir com VGO igual ou superior a 16,75. O ritmo de análise dos anúncios é muito satisfatória e já temos alguns anúncios muito próximo do fim, com as análises praticamente concluídas, portanto não temos grandes expectativas quanto para a dotação disponível que ocorram grandes oscilações nas VGOs de decisão. Jovens agricultores. Jovens agricultores distribuímos mais recentemente e apesar de ser um anúncio com um número único, quarto anúncio da 312, temos dotações dentro do mesmo anúncio por setor. Na viticultura estamos a decidir com VGO igual ou superior a 17. Na cerealicultura estamos a decidir já projetos com VGO igual ou superior a 14. Na fruticultura estamos a decidir projetos com VGO igual ou superior a 17.375. Na olivicultura com VGO igual ou superior a 16,25. Na horticultura com VGO igual ou superior a 16.625. Na pecuária intensiva com VGO igual ou superior a 17.375 e na pecuária extensiva também com VGO igual ou superior a 17.375. Portanto, para já são as VGOs que trazemos ao vosso conhecimento. Bom, esta questão não tem dúvidas, é só uma informação, não há certamente nenhuma questão a colocar. O António Gonçalves Ferreira pediu para colocar uma questão. António? António, não, foi só fechar a porta. Liga ao microfone, se faz favor. Ok. Muito obrigado, boa tarde a todos. A questão tem a ver com as medidas florestais, não tem diretamente a ver com as medidas agrícolas, mas como a engenheira Gabriela está aí ao lado, pode ser que ela consiga dar a resposta, ou pelo menos ficar ao corrente do assunto. Está a acontecer agora de um modo transversal, isto aconteceu pontualmente no passado, que os projetos da medida 815, que no parcelário têm as áreas identificadas como pastagem permanente, estão a ser decididos com uma condicionante ao termo de aceitação, que é alteração da ocupação do solo no ICIP. E no entendimento da análise, isso passa por transformar essas áreas de áreas de pastagem permanente em áreas com uma ocupação florestal. Pode ser sobreiros, pode ser azinheira, pode ser pinheiro manso. O que acontece é que todas essas ocupações florestais pressupõem um número de árvores por hectare superior a 40 no caso do sobreiro e superior a 60 nas outras espécies. O que em muitas das áreas não ocorre na globalidade e em parte delas, se houver uma análise feita ao nível do local de investimento, essa análise será para um número de árvores superior a 40 ou superior a 60, mas se for feito ao reticulado em que se transformou o nosso parcelário, há muitas áreas no meio que são áreas de clareira e que não poderão ser transformadas nessa nova ocupação. Acontece que faz parte da essência dos próprios projetos de beneficiação florestal a figura do adensamento, que prevê que essas mesmas clareiras sejam, no fundo, plantadas com árvores em adensamento, através de um adensamento. Portanto, o que nos estão a pedir é uma impossibilidade prática. Portanto, e os serviços regionais, quando são confrontados com as nossas reclamações, pura e simplesmente respondem que é para fazer assim. Portanto,
não há capacidade de poderem ser eles a decidir isso. Portanto, mais do que uma decisão agora, o que eu gostava era de deixar este assunto no conhecimento da senhora gestora e abrir aqui o caminho para uma eventual decisão do PDR no sentido de as pastagens permanentes serem ocupações elegíveis, desde que ao nível do PGF da exploração aquelas parcelas se enquadrem na definição de parcela florestal, que é ter mais que 10 árvores por hectare ou 10% da área de coberto, portanto, segundo o Inventário Florestal Nacional. Portanto, a situação, isso era uma das situações. Agora, uma segunda situação que eu podia ter dito há bocadinho, mas que agora aproveito agora, que tem a ver com os prazos dos projetos florestais. Como a engenheira Sandra Vicente referiu, há operações agrícolas que são cíclicas, que são sazonais, e também isso acontece nas operações florestais. Quem não conseguiu terminar algumas operações florestais no final do período do inverno, algumas delas até com prazos legais, precisa de as realizar a partir da próxima época legal, que ocorrerá a partir do dia 1 de novembro. Portanto, os 6 meses não serão suficientes para essa prorrogação. Portanto, queria deixar também aqui essa nota para poder ser tido. Ok, obrigado António pelas questões. Eu passava a palavra à engenheira Gabriela. Olá, viva, boa tarde. Desculpe. Boa tarde, tudo bem? Até um dia destes que a gente vai se encontrar, dia 23. Já respondi para a audiência que me pediu hoje de manhã. Portanto, dia 23 desconfinamos seguramente. Mas até lá, espero ter tomado boa nota daquilo que me disse. Obviamente não tinha conhecimento, nem tinha que o ter, não tinha ainda ninguém reportado. Vou de imediato ver o que é que se passa e ver como é que se consegue ultrapassar aquilo que me disse aqui, que efetivamente me faz sentido do ponto de vista técnico, mas que obviamente tenho que ir analisar porque é que essa condicionante está colocada e em que modos é que podemos minorar aquilo que tem sido um estrangulamento. Quanto aos prazos, eu retomo aquilo que a engenheira Sandra aqui disse, é evidente que nós estamos sempre abertos a uma prorrogação de prazo, não há nenhuma questão, quer de início, quer em relação ao prazo de fim, desde que haja uma... Só peço uma coisa, quando as pessoas são notificadas, respondam. Aquilo que mais leva, e olhem que a operação limpeza passa toda por mim, e devo dizer que nesta altura, aliás disse-o sempre, a operação limpeza, com o nível de compromisso que nós temos e o número de projetos que nós temos por aprovar, o investimento, o volume de investimento que existe em carteira e que aliás está bem patente nos números da VGO dos concursos que temos, portanto, isto é, nesta altura não há dinheiro disponível para satisfazer todos os projetos. Portanto, a operação limpeza é algo que todos sabiam desde o início que nós íamos efetivamente efetuar logo a partir, começámos logo em 2019 e que agora em 2020 temos para o fim. Agora, aquilo que leva a maior parte das vezes a operação limpeza, um projeto ser anulado, e muitos têm sido anulados. Nesta altura temos a operação limpeza, posso-vos dar este dado sem nenhuma questão. Só em 2020 foram anulados 18 milhões de euros. Só em 2020. Portanto, há efetivamente uma operação limpeza muito forte em curso, mas as pessoas sabiam que havia prazos para cumprir. Agora, voltando ao que eu estava a dizer, aquilo que leva a que a maior parte dos projetos efetivamente seja anulado é porque eu não tenho nenhum pagamento, ou porque tento, e nós perguntando às pessoas para fazerem um PALT e dando-lhe essa opção, as pessoas não fizeram, nem nos responderam. As pessoas, e são notificados 2 vezes. A primeira vez a dizer, olha que o prazo está a ultrapassar, pode resolver o seu problema com um PALT ou um primeiro pedido de pagamento. E deixamos passar o tempo. E depois, não fazem nem uma coisa nem outra. E voltamos a notificar a dizer, tendo ultrapassado, vimos notificar, tem 10 dias para nos vir dizer, alguns interessados, que vamos cancelar. E não nos respondem. Portanto, se as pessoas não nos respondem porque não receberam as notificações e eventualmente os elaboradores não lhe deram conhecimento destas notificações. Porque as pessoas às vezes me dizem, mas têm que estar despertos para esta realidade, porque nesta situação, e quando efetivamente já houve uma anulação, não estou dizendo que não é possível revertê-la,
já o fiz, mas é muito difícil, quer dizer, é muito difícil perceber como é que alguém que é notificado 2 vezes, aqui é alertado, por favor, faça um pauta, por favor, justifique-nos porque é que não faz, sem resposta, não é possível nós ponderarmos essa situação. Portanto, é possível prorrogar, os prazos não têm que ser 3 meses nem 2 meses, não. Os prazos são aqueles que forem adequados para dar resposta àquilo que é a questão que nos é posta. Portanto, se estamos numa plantação, como dizia, e bem, a engenheira Sandra estava a dizer hoje, é evidente que tem que ser para a próxima época de plantação, como é óbvio. Agora, tem que nos dar essas razões e tem que nos responder, porque caso contrário, depois não é possível. O sistema, como compreenderam, o sistema de informação do PDR, como qualquer sistema de informação, eu costumo dizer, é cego. Portanto, se as pessoas não responderem, e se não houver resposta, o sistema vai avançando. Nós nem sequer fazemos nada em relação a isso. O próprio sistema vai avançando sistematicamente porque vai fazendo as notificações. Os prazos vão passando. As pessoas não respondem e o sistema vai passando passo a passo. Portanto, quando chega, está numa situação de anulação. E nessa altura tem que ser uma reversão. E uma reversão já é uma situação que é muito difícil, é casuística, pode fazer-se, mas que sinceramente não aconselho a ninguém, porque só com uma fundamentação muito forte, não me venham dizer porque nos esquecemos, porque efetivamente lamento, mas esse tipo não consigo aceitar, não é possível aceitar. Tá? Mas estamos cá para aprovar os pautas e a taxa de aprovação de pautas é altíssima e nem sequer temos assim tantos. Nesta altura o PDR está a dar resposta a pautas com muitíssimo pouco tempo de delay, portanto é efetivamente utilizar este instrumento, está bem? Obrigada. Obrigado, engenheira Gabriela. Íamos terminar esta sessão, cumprimos o nosso horário, em 85 minutos conseguimos esclarecer todas estas dúvidas e não estávamos olhos nos olhos, como já foi hoje aqui dito, mas seguramente se tivéssemos olhos nos olhos não teriam assistido a esta explicação 142 pessoas como aquelas que tínhamos aqui. E ainda mais do que isso, nós tínhamos 206 inscrições, gravámos esta sessão e vamos disponibilizá-la para todos aqueles que não conseguiram vê-la. Portanto, se calhar vão ultrapassar as 200 pessoas que vão assistir a esta explicação tão importante e interessante, pelo que eu agradecia mais uma vez à engenheira Gabriela e à engenheira Sandra, pelo facto de virem aqui. Já é a segunda sessão que fazemos neste modo Covid, mas acho que este foi um modo que veio para ficar. De outra forma, muitas destas pessoas não tinham hipótese de estar aqui connosco, embora aqui nesta partilha de informação, e sempre que existirem matérias que se justifiquem, contem connosco para fazermos chegar essa informação às pessoas que fazem projetos, às associações, aos agricultores. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que estiveram connosco, com as questões que colocaram, e aproveito já para avisar que haverá um seminário que ainda nem mandámos o link, vamos mandar hoje, de ontem a 8 dias, que eu acho que vai ser bastante interessante, com a comissária Elisa Ferreira, com a ministra da Coesão, onde vão ser apresentados pela comissária as novas verbas e a forma como ela pensa em termos da sua utilização, e também pela ministra, como é que tudo isso pode também ser utilizado pelo mundo rural e existir uma verdadeira coesão. Muito obrigado a todos e até segunda-feira, espero eu, a todos aqueles que o possam. É às... deixa-me lá ver se eu não me falha a hora, acho que é às 3 da tarde.